Bom dia, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ. Hoje, dia 8 de julho de 2026, ano apostólico de Tiago, a fé sem obras, ela é morta. São 5 horas e 57 minutinhos dessa madrugada de terça para quarta-feira. E nós estamos aqui aguardando o nascimento deste novo dia, junto com ele as promessas do Senhor, e claro, nós vamos colocar diante de Deus o nosso primeiro fôlego de vida deste novo dia, na presença desse Deus poderoso e maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Olha, hoje é o dia do nascer do sol do lago Atitlán, não sei como é o nome, mas direito na Guatemala. E tem algo especial sobre esse lugar. Esse Atitlán, ele está no meio de 2 vulcões. E durante o mundo, né? Durante a história da humanidade, a história do mundo, esses vulcões entraram em erupção algumas vezes, ocorreram alguns terremotos e foi se fazendo ali uma fenda, né? Um buraco. E era um lugar que inicialmente era muito feio, por causa dos problemas e dos cataclismos, principalmente os vulcões, que constantemente estavam em erupção. Só que passado o tempo, quando os vulcões adormeceram, né, já há muito tempo não despertam, se formou um lindo lago. E é uma das visões mais lindas que se tem de uma água absolutamente parada, limpa. E você, quando chega até esse lago, você tem um pierzinho e você olha e você vê todas as crateras que formaram as montanhas, assim de longe, e o sol nasce exatamente atrás dessas montanhas. É uma das coisas mais lindas, a criação de Deus, e a gente aprende na criação. Às vezes os problemas, os buracos, os vulcões, o momento feio que a gente passa, é só uma preparação de Deus para uma paisagem linda que Ele está por trazer para nós. Então vale a pena você dar uma pesquisada, só para você ver essa imagem, porque ela é lindíssima. Assim como vai ficar a sua vida quando passar por todos esses vulcões que você tem atravessado no seu dia a dia. Bom, aqui onde eu estou falando, na Praia Grande, em São Paulo, no Brasil, mais uma noite geladinha, ótima para dormir, né? Claro que eu não durmo, eu durmo durante o dia, mas já senti, né? Eu olho pela janela aqui, ó, e eu vejo, não é chuva, né? É o frio que molha a janela, tá? Dá bem frio lá fora, isso eu garanto para você. Nós estamos com 16 graus, a máxima para hoje, se eu não me engano, é 19 exatamente. Não há uma previsão de chuva, mas também não é uma previsão que te motive a sair da cama, não. É uma previsãozinha assim, tipo, fique em casa, debaixo da coberta, se possível, né? E aos que vão trabalhar, que se agasalhem bem. Amanhã é feriado, eu nem sabia. Quinta-feira é feriado no estado de São Paulo, não é? Acho que é isso. Então, feriado que deve ser prolongado.
Eu não prolongaria de acordo com a situação econômica do país. Pararia, obviamente, no feriado, mas trabalharia na sexta e no sábado normalmente. Porém, nós sabemos como o Brasil funciona, é bem provável que grande parte das empresas deem folga para os seus funcionários de quinta até segunda-feira. E aí é lógico que vem as pessoas, algumas descansam, outras viajam. E aí as pessoas acabam vindo para cá, para a nossa cidade. E aí tira um pouco da nossa paz, né? É bom porque dá uma ativada no comércio, mas a nossa paz ela vai um pouco embora. E quem vem morar no litoral, quem mora no interior, vem buscando paz, né? A gente quer tranquilidade. Amém. Glória a Deus. Bom, então, hoje, dia 8 de julho de 2026, à noite, às 8h30 da noite, eu quero convidar você a participar de um dos momentos mais gostosos da semana, que é a nossa live com a missionária Silvia. Aqui mesmo no TikTok, quando ela aparecer por aí, eu vou pedir para ela colocar o endereço do TikTok dela. Eu acordei com falta de ar hoje. Por que será? Será que tá chegando um resfriado? Bom, eu vou pedir para ela colocar aqui o endereço do TikTok dela e a gente se encontra no nosso 4º dia da semana de jejum. Amém? Vai ser ministrado hoje por ela e é muito gostoso a live da missionária Silvia. Todas as nossas lives, né, são bem gostosas. Ontem, na minha live, à noite, às 8 horas, eu comecei às 8 horas, aí a gente ficou brincando, conversando, brincando um com o outro, num clima assim muito gostoso, muito, muito gostoso mesmo. Eu só fui começar a ministrar 40 minutos depois. Ainda caí na bobagem de falar que ontem nós fomos barrados aqui, né? Fui punido pelo TikTok ontem. Apareceu uma tela vermelha aqui, um X na minha cara, falando que a live estava sendo bloqueada. Porque eu estava ensinando vocês a comprarem Bíblia, como comprar uma Bíblia. E acho que eles acharam que eu estava vendendo. E aí bloquearam. A gente fez uma live a live de oração com bem poucas pessoas, não tinha nem 10, acho que 5 pessoas tinham, no máximo. Ninguém passava por aqui. Mas à noite nós tivemos uma live bem bacana, bem movimentada. E aí, depois que nós brincamos bastante, o pessoal estava animado, a gente conversou muito, como deve ser, né? A comunhão entre os irmãos. Eu caí na bobagem de falar que não existe 3 reis magos. Isso é uma invenção. Na Bíblia, nenhuma versão bíblica traz alguma coisa sobre 3 reis magos, né? E aí o nosso amigo, nosso irmão Ivan, ele vai assistir daqui a pouco, ele ficou indignado. A vida inteira eu fui enganado, achando que eram 3 reis magos. Não são 3 reis magos, mas é bonitinho no presépio, né? Se não tiver aqueles 3 bonequinhos no presépio, a gente vai sentir falta, na verdade. Mas a verdade mesmo é que na Bíblia, em nenhuma versão bíblica, existe a questão dos 3 reis magos, tá? O que existem são magos, estudiosos. Mago naquela época era quem fazia a leitura de estrelas, como astrologia e astronomia, só que as duas coisas eram misturadas, né? Por isso eles eram chamados de magos. Mas reis não, reis nunca foram, nem 3. As pessoas dizem 3 porque foi dado 3 presentes para Jesus, né? Então acaba se meio que formando na cabeça de que foram 3 reis magos, 3 magos, mas não. Muito menos os nomes dados a eles. Tudo invenção. Pelo menos na nossa Bíblia
Nossa Bíblia, que eu digo em todas as versões cristãs, não existe a questão dos reis magos. E ele ficou, tadinho, indignado. E a gente deu muita risada, né? Amém. Vamos lá, deixa eu ver quem já chegou aqui. Ô, Dominga! Dominga, minha irmã querida. Tá sumida, Dominga. Não me ama mais, não, é? Me abandonou? Como é que você está? Tá tudo bem? Ela pede oração por ela e por sua família. Claro, vamos orar, sim. Mas diz pra mim aqui como é que você tá. Faz muito tempo que você não aparece. Ela diz que o Senhor Jesus abençoe a nossa quarta-feira. Amém. Tá ligado na terra e no céu, em nome de Jesus. Nossa casa tá guardada por Deus. Amém. Gratidão, gratidão e gratidão. Querida. Mari, querida amiga. Te amo, viu? Você pode não me amar mais, mas eu continuo te amando para sempre, 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 sempre. Tá tudo bem, Má? Deus abençoe o seu dia, viu? Em nome de Jesus. Yara, Giselda querida, graça e paz, minha irmã, amada de Cristo. Seja bem-vinda também. Te amo em Jesus, viu? Como você tá, Yara? Tá tudo bem? A Mari pede oração pelos filhos, pela Lawanda, pelo Enzo, pela Maria Cecília, pela Yara e pelo Carlos Henrique. A Mari pede ainda por todas as nossas famílias e pela vida do Jefferson, que está dormindo já há 4 meses, né, Má? E nós estamos nessa oração para que o tempo de Deus se cumpra na vida dele. Agostinho Lomba, irmão querido, como é que você tá? Tudo bem? Deus abençoe você, sua casa, sua família, te dê um lindo dia hoje, dia de vitórias, em nome de Jesus. Tá tudo bem aí então, né? Amém. Tá colocando aqui, ó, que por lá está tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Elvira, meu amor, graça e paz, bom dia. Elvira pede oração pelo cunhado, pela Aline, pelo Ricardo, pela Cláudia, pelo Pedro, pela Helena, pelo Heitor, pelo Theo, pela Bia, pela minha vida, obrigado, meu amor, e pelo nosso ministério. Elvira pede pela transformação e cura da alma do Rodrigo. Deus vai fazer uma obra, mas não interfere. Deus já colocou no meu coração, tá? Depois eu vou conversar com você, mas você não vai poder interferir, entendeu? Vai ter que deixar Deus agir, porque você não consegue ver ninguém passar por luta que você quer lutar por eles, né? Então, dessa vez você vai ter que deixar Deus fazer a obra. A Dominga diz, irmão, me ajude em oração para que eu consiga comprar uma casa. Ô, minha irmã, tá ligado na terra e no céu, em nome de Jesus. Para que eu consiga comprar uma casa no fundo do meu quintal, é o meu sonho. Como que é? Você tem uma casa e no fundo da sua casa tem uma outra casa, é isso? Explica para mim direitinho que eu vou escrever aqui. Nós estamos no meio de um jejum, né, Dominga? É um tempo maravilhoso para nós fazermos pedidos para Deus. Depois me explica direitinho a situação, tá? Mas vamos orar sim, claro. Todo mundo tem que ter a sua casinha, né? Para honra e glória do Senhor. E aí, Márcia, irmã querida, linda, a nossa irmã loira dos olhos azuis, ela mesma fez a propaganda ontem, a culpa não é minha. E a nossa mana, tá ligado? Tudo bem, Má? Deus te dê um lindo dia, te amo, viu? Obrigado ontem pela tua presença, pela sua alegria. Obrigado, é muito importante ter você com a gente. Nós todos te amamos muito. Você é um presente de Deus. Grossa, mas um presente de Deus. Nath, irmã querida, amada. Como é que você tá, Nath? Aquela dorzinha lá, hein? Como é que tá? Você não falou mais nada? Ai.
no trabalho, Nath, as crianças lá, tá tudo bem? Dos pedidos que você nos apresentou. Depois pode falar lá no privado se você preferir, tá? A Mari falou, eu fiquei agora indignada. Com o que, Mari? Eu falei alguma coisa, alguma bobagem? Me diga. Sim, ele já está no estado paliativo. Agostinho diz amém, graças a Deus. A Mari diz que é muito triste, Foge do nosso entendimento, né, Mari? Foge da nossa capacidade de entender os planos de Deus. Mas continuamos crendo. O Agostinho pede oração pela saúde da Gi. Quem é a Gi? Filha, amiga, irmã, mãe? Esposa não é, né? Porque a esposa é a Marli. E ele diz aqui, peço oração pela saúde da minha esposa. Ó, tá vendo? Ó? Da minha esposa Marli Amêndola. Amêndola, um sobrenome? Que legal. Lembra amêndoa, né? Eu me linkei amêndoa. Por isso que eu falei que legal. Daí não tem nada a ver, né? Desculpa que é amanhã, né, Agostinho? Estamos acordando agora. Não, eu tô acordado faz tempo. Mas a noite é noite é noite. A Márcia disse que tá tudo bem, graças a Deus. Amém. A Nath está fazendo tratamento. Amém. Vamos orar então para que Deus dê sabedoria para aqueles que estão cuidando dessa serva de Deus tão querida. Em nome de Jesus. A Mari falou os 3 reis magos. Pera aí, Mari, deixa eu ver o que você falou aqui. Ah, você que ficou indignada? É folclore, né? O povo inventa. São 3 magos. A gente falou bastante disso ontem, que é um assunto que a gente começa a falar, estende. Aqui não dá tempo. A Nath falou que o Ravi está na UTI, amém. Continuamos em oração. O Rayan está no hospital fazendo tratamento, amém. São situações delicadas para nós, mas não para Deus, né, Nath? Deus tem um propósito para todas as coisas. E a Nath já está em recesso. Passa rápido, né, Nath? A gente estava festejando as suas férias, parece que faz tão pouco tempo, e agora já está em recesso. Amém. Precisa descansar mesmo. Aposto que seu médico falou isso. Que você tem que descansar. Não falou? Eu acredito que ele tenha falado, sim. Aqui a G é uma amiga nossa aqui da cidade de Cedral. Está lutando com um problema no seio. Amém. Vamos orar. Vamos ver esse milagre acontecer, né, Agostinho? Em nome de Jesus. O tempo passa, o tempo voa, Nath. É isso aí. Amém. Eu acordei com eu acho que é resfriado. Eu vou pegar tá querendo o resfriado me pegar. A garganta tá um pouco raspando e também eu tô com um pouquinho de dor de cabeça. Só que o que acontece? Eu não sei se você já passou por isso. Acabou todos os remédios de dor que tem aqui. Graças a Deus a gente não tem muito problema de dor, né? Eu e minha filha. Mas eu tenho muito Novalgina, que não é Novalgina, como que é o nome? O nome dele mesmo é... Bom, vocês sabem, né? E no mundo inteiro esse remédio é proibido. Dizem, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, é proibido a venda desse remédio. Mas eu acho que não é porque ele faz mal, é porque ele é ruim demais. É ruim demais. Ele é tão ruim que você pensa, como eu, por exemplo. Tomo e passa a dor e sinto esse gosto terrível, ou é melhor ficar com a dor? É muito ruim, misericórdia. É em gotas, né? Se fosse em comprimido. Mas eu tenho aqui acho que
vários frasquinhos de... Esqueci o nome dele, mas é o princípio da Novalgina. Muito ruim, muito ruim. Misericórdia. Não, é o princípio da Novalgina. Qual que é? Dipirona, isso, Nath. É horrível. É melhor ficar com dor do que tomar dipirona. Eu falei assim, Senhor, eu vou orar. Se depois da oração não passar dor, aí eu tomo esse remedinho gostoso aqui. Misericórdia. Ué, cadê a Silvia, hein? Não vou esperar mais não. Perdeu a hora hoje. Vamos lá. Vamos então à leitura. Nós estamos no capítulo 8 do livro de João. Eu não vou mais falar nada sobre versão de Bíblia, nada. Então o pessoal vem e nos bloqueia aqui. João 9 diz assim: Jesus cura um cego de nascença. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para este homem? Quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: Ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifeste nele a obra de Deus. É necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e colocou-a nos olhos do cego. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado, que significa apóstolo. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Contudo, ele próprio insistia: Sou eu. Então, como foram abertos seus olhos? Perguntavam para ele. E ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a visão. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura na terra e saliva nos meus olhos. Eu me lavei e agora vejo. Alguns fariseus disseram: Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros, porém, perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? Assim, houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: Ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: Este aqui é filho de vocês? O que vocês têm a dizer sobre ele ter nascido cego? Como ele pode ver agora? Os pais responderam: Sim, ele é o nosso filho, e nasceu cego, mas não sabemos como ele está enxergando agora, ou quem abriu seus olhos. Perguntem a ele, pois ele já tem idade e pode falar por si mesmo. Os pais deles disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse a Jesus Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais deles disseram: Ele já tem idade para responder por si mesmo. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: Para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador.
Ele respondeu: não sei se é pecador ou não. Eu sei de uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. Então lhe perguntaram: o que ele fez a você? Como abriu seus olhos? Ele respondeu: eu já disse, e vocês não me deram ouvidos. Para que querem ouvir outra vez? Acaso também querem ser discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde vem. Então o homem respondeu: ora, isso é surpreendente. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas a quem o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma diante disso. Ixi, peraí que eu fiz uma bobagem. Peraí, irmãos. Oh, Jesus. Tá aqui, achei. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? Então o expulsaram. Jesus ouviu que haviam expulsado o homem e, ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? O homem perguntou: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse: você já ouviu. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Jesus disse: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Jesus disse: se vocês fossem cegos, não seriam culpados do pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa permanece sobre vocês. Até aqui. Silvia, filha querida, chegou. Estávamos falando de você. Deve estar dormindo, né? Amém. Irmãos, eu quero só fazer uma reflexão com vocês aqui. Quando a gente fala da cura de um cego, diferente dos outros cegos que Jesus havia curado, este em especial era um cego de nascença. O que muda? Muita coisa. Porque uma pessoa que nunca enxergou, isso eu estava conversando com um cego de nascença, estava na igreja, né? Um cego de nascença na igreja. E nós estávamos conversando e ele estava me explicando a diferença de um cego que se torna cego e um cego que nasce cego. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu achava que cego é igual a gente quando, tipo, você fecha o olho, né? Eu acho que é assim, ó, você fechou o olho, eu sempre imaginei que assim era um cego. Você fechou o olho, ó, o cego não enxerga nada, só o preto. Mas por que você enxerga o preto? Porque você tem olhos. Quando você, por exemplo, olha para o seu dedo, não tem olhos. Então não tem preto. Não tem nada. Nada, nada, nada. O cego de nascença, ele não enxerga o preto, ele enxerga o nada. Não tem, por exemplo, um olho na nossa testa. A testa não enxerga nada. Nada. A gente só vê o preto porque nós temos olhos. Uma pessoa que não tem olhos ou nasce cega, ela não vê nada, nem a escuridão. É um negócio assim, muito surreal. Imaginar, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Isso me deixou, cara, muito abalado. Durante muito tempo eu parei para estudar isso. Qual é a dificuldade? Porque, imagina comigo, você foi cego a vida inteira.
Você nasceu cego, então você não tem noção nenhuma, nem de espaço, nem de cor, nem de claridade. Porque, por exemplo, o cego, ele não enxerga, mas sente a claridade, né? Se não tem luz que está mais escuro. Isso aí ele tem essa percepção. O cego de nascença, ou aquela pessoa que não tem um olho, que tem que usar aqueles globos, né? Aqueles olhos de vidro, ele não tem essa percepção nem de luminosidade. Então, a forma com que ele aprendeu a andar é totalmente diferente do que eu e você sabemos sobre andar, sobre tocar, sobre sentir, porque aí a mão passa a ser os seus olhos, né? E você sente o mundo através do tato. Mas você não tem noção de espaço, você não tem noção de distância, de profundidade. Se uma pessoa simplesmente passa a enxergar, então vamos imaginar que ela fez um tratamento, né? Ela foi cega de nascença, agora inventaram, para honra e glória do Senhor, vamos profetizar, inventaram a transfusão de olhos. Aí a pessoa faz a transfusão e passa a enxergar. No momento em que ela abre o olho, ela vai entrar em desespero. Desespero absoluto. É a mesma coisa que aconteceria com você se você olhasse agora para o teu quarto, para a cozinha, sei lá para onde você consegue enxergar, e você visse uma pessoa, um vulto, ou um demônio, alguma coisa, você ia ficar desesperado. Porque é uma coisa que você não está acostumado, você nunca viu. Você não vê o mundo espiritual. É como se de repente Deus tirasse as escamas dos teus olhos e você passasse a enxergar todos os anjos e demônios que habitam ao nosso redor. Seria desesperador, mas ainda assim mais fácil de levar. Porque a pessoa que nasceu cega e recupera a visão, agora ela tem que ela não sabe subir uma escada, ela desaprende. Porque antes ela subia pelo instinto, por aquilo que o cérebro dela ia dando como informação. Agora ela vê. E é muito complicado isso. O milagre que Jesus faz na vida deste cego é um milagre tão completo que ele sai andando, ele sai conversando com as pessoas, como se ele tivesse nascido enxergando e tivesse perdido a visão. Quando a Bíblia ela ressalta que é um cego de nascença, é para você entender essa grande diferença. Alguém que um dia enxergou e alguém que nunca enxergou. E esse homem nunca havia enxergado. Amém? Então olha que milagre poderoso. Quando a gente fala dos milagres de Jesus, ele não faz a obra pela metade. Ele faz até aquilo que a gente não imagina. Ele faz a resolução dos problemas na nossa vida que a gente nem imaginava que teria. E isso é maravilhoso, nos dá muita segurança, nos dá... não sei, eu me sinto protegido, sabe? Eu me sinto seguro com Deus. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo essas passagens todas as vezes, eu já não sei quantas vezes eu li a Bíblia. Mas são coisas que me fazem pensar, né? A gente sempre lê uma vez, duas, três, quatro, e a gente vai vendo detalhes que nas anteriores a gente não viu. E eu acho esse um detalhe fundamental. Quando a gente tem um problema e a gente leva até o Senhor, o problema ele tem uma raiz, né? Normalmente a gente, por exemplo, nossa irmã Tati, a Nath, né? Que eu estou orando por ela desde quando eu conheci, por esse probleminha da dor dela na barriga. Fazendo jejuns, fazendo orações. Aí ela está fazendo um tratamento, e no tratamento, Deus vai usar o médico para levar a cura. Eu creio nisso. Em nome de Jesus. E a partir do momento que eu recebo essa cura, eu passo a me sentir protegido. Mas como é que o Senhor faz a cura? Porque imagino eu que
a nossa irmã Nath, ela deve ter procurado o tratamento por causa do incômodo. Né? Tudo é suposição aqui, nada ela me falou, tá? Eu tô só usando a vida dela para explanar o meu pensamento. Ela tem uma dor. Então o que a gente ora? Senhor, tirar essa dor. Mas essa dor é causada por algo. Então o Senhor não vai só tirar a dor. Ele vai tirar a raiz da dor. O que causa a dor. Que é o mais importante. Porque tirar a dor é livramento. Tirar a raiz da dor, o que causa a dor, é libertação. Isso é cura e libertação. Cura e libertação é quando Deus tira de você o sintoma ruim, mas cura você da raiz que causava aquele mal. Já falei demais, né? Espero que você tenha entendido. Josi, querida, graça e paz, minha mineirinha predileta. Você tá bem? Participou ontem da nossa live, deu risada também. Todo mundo saiu feliz ontem, né, Josi? Nós te amamos, viu? Tenho uma aliança com você. Nós todos aqui temos uma aliança muito grande com você, muita gratidão. Com você, com seu ministério não. Libera perdão. Tá bom, tá perdoado. Não tenho nada contra, vai. Amém. Vamos orar então? Senhor nosso Deus e nosso Pai, seja louvado e glorificado o teu santo nome. Nós buscamos a tua presença nesta manhã do dia 8 de julho de 2026, 6 horas e 34 minutos, e ainda estamos na escuridão da noite, aguardando como todos os dias o raiar deste novo dia. Quando a noite, meu Deus, ela é substituída pelo dia, muitas coisas mudam, uma página ela vira. As suas bênçãos se renovam. A tua palavra diz que a tua misericórdia se renova a cada amanhecer. Toda vez que a noite sai e começa o dia, clareia, a misericórdia de Deus se renova sobre a minha e sobre a sua vida. A palavra de Deus ainda diz que a tristeza pode durar a noite, mas quando a escuridão da noite dá espaço para a claridade do dia, vem a alegria do Senhor. O amor de Deus ele é tão grande por nós, que encobre a multidão dos nossos pecados. Mesmo sendo frágeis, sendo indignos pecadores, não confiáveis, porque nós não somos seres confiáveis, nós não cumprimos promessas que fazemos nem para nós mesmos, nós não conseguimos cuidar nem de nós mesmos, melhorar a nossa alimentação, melhorar o nosso ritmo de vida, desacelerar, andar mais tranquilo, sem ansiedade, colocar a nossa vida na mão de Deus, nós não conseguimos. A ansiedade é maior, o medo supera. Nós dizemos que confiamos, mas confiamos desconfiando. Mas antes disso tudo, Pai amado, Deus querido, nós somos a tua igreja. Quando nos reunimos, deixamos de ser simplesmente seres, unidades. Deixamos de ser apenas o templo do Espírito. Quando nós nos reunimos, nós formamos a igreja. A igreja foi dada a ela o maior poder do universo. Todo o poder que está em Cristo está dado à igreja, aos apóstolos, aos seus líderes, para derramar sobre a igreja. Nós temos um só pastor, Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas o Senhor nos deu pastores, seres humanos,
que a Bíblia diz se chama de anjos da igreja. Pessoas de confiança do Senhor. Pessoas com um chamado de Deus para guiar a nossa vida durante o nosso trajeto neste mundo que estamos. E nesse mundo que nós estamos, Senhor, nós enfrentamos muitas injustiças. Nós, com toda certeza hoje, para aqueles que saírem de casa, para aqueles que vão trabalhar, vão passar por muitas pessoas necessitadas. Pessoas que são totalmente esquecidas no dia a dia. Pessoas que são completamente invisíveis aos olhos dos demais. Nós não podemos ser assim, nós temos que ser igreja. Eu te peço que o Senhor use a nossa vida para abençoar a vida daqueles que precisam. Que nós não tenhamos, meu Deus, a capacidade de passar por alguém em condição de rua, em condição de necessidade, e não cumprimentar, no mínimo. Dar a dignidade àquela pessoa dela se sentir percebida. Se eu puder mais que isso, um prato de comida, uma roupa, um cobertor nesse tempo de frio, eu farei como igreja, não para glória minha, não em meu nome. Tudo o que eu fizer, eu farei no nome do Senhor, para que o teu nome cresça e o meu diminua. Então usa nós segundo a tua vontade, Pai. Usa, meu Deus, a minha vida, a vida dos meus irmãos que aqui estão, para abençoar outras vidas, de acordo com as nossas possibilidades. É no nome de Jesus que eu te peço. Peço também, meu Deus, nesta manhã, que o Senhor receba a nossa gratidão, a nossa adoração, pelo teu grande amor. Porque o Senhor, por tão grande amor, não poupou nem mesmo o seu Filho por amor a nós. Antes o entregou e juntamente com ele nos deu todas as coisas. Nós declaramos nesta manhã, meu Deus, Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Declaramos que diante dele jamais existirá outro, que nós jamais nos prostraremos diante de outros deuses, senhores ou senhoras, somente diante de Cristo. Entregaremos o nosso louvor e a nossa real adoração. Pregamos às nações aquilo que o Senhor nos pediu, que o Senhor amou o mundo, que o Senhor amou a humanidade, independente da sua raça, da sua geografia, independente da sua religião, independente de todas as coisas, Cristo morreu pela humanidade. A religião é algo que o homem inventou, é mais uma condição de separação entre as pessoas, para que as pessoas se sintam maiores, superiores. Deus não tem nada a ver com a religião. Deus não cabe em nenhuma religião. Jesus não cabe em nenhuma religião. Jesus está à busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor não habita em prédios feitos de paus e pedra. É tudo muito pequeno para Ele. Nós precisamos de Jesus. Por isso, nesta manhã, Senhor, nós pregamos às nações, em todos os países que essa oração chegar, que o Senhor possa manifestar a sua glória, que o Senhor possa se apresentar a cada um, não como uma religião, mas que o Senhor possa se apresentar a cada um de acordo com aquilo que o Senhor é. Nesta manhã nós nos prostramos aos teus pés, ao Deus que ressuscitou no terceiro dia, clamando ao Senhor, meu Deus, pelo sangue derramado na cruz, que perdoou os nossos pecados. Nós nos prostramos aos teus pés e te pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo, perdoa os pecados que nós cometemos. Nós temos nos esforçado a perdoar os pecados que cometeram contra nós.
Perdoa, Pai, os pecados cometidos pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, por todos aqueles que nós amamos. Perdoa os pecados dos nossos inimigos. Eu te peço, meu Deus, nessa quarta-feira, tira de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos sua vontade boa, perfeita e agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, livra-nos do que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Paizinho, do nosso caminho o homem violento, sanguinário, sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, matar e destruir. Que o Senhor nos dê vida em abundância. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, nesta manhã, onde chegar o som da minha voz, toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz a tua obra de milagres. No nome de Jesus Cristo, Pai, eu recebo no nosso grupo de oração o Luizinho. Recebo, meu Deus, neste momento, no nosso grupo de oração, o nosso irmão, que o Senhor o abençoe, guarde, proteja, livre do mal. A nossa irmã Yara, que diz que está muito feliz hoje, porque tem uma ação na justiça. Amém. Glória a Deus. Que bênção, minha irmã. A palavra de Deus não volta vazia, né? Uma boa notícia, amém. Tua felicidade é minha felicidade. Sua vitória é minha vitória. Sua conquista é minha conquista. Sua prosperidade é minha prosperidade. Em nome de Jesus. Somos um só corpo. Somos um só corpo. Pai, nesta manhã nós queremos interceder pelos nossos irmãos que estão passando pelo momento de maior dor na vida de um ser humano, que é o momento da despedida, que é o momento do até breve. Todos nós temos um dia exato para nascer e temos um dia exato para voltar à tua presença. Ninguém fugirá dessa mecânica da vida. Estamos neste mundo de passagem. Mesmo sabendo disso, algumas pessoas vivem nesse mundo como se fossem viver para sempre, deixando os dias para trás, tentando conquistar coisas que não vão levar a lugar nenhum. O dia que as pessoas descobrirem quão importante é cada dia de vida, as pessoas darão, meu Deus, e terão um novo sentido de viver. Que esse dia não demore a chegar na vida dos meus irmãos. A nossa passagem é curta, é muito curta. Quando a gente chega mais ou menos na minha idade, um pouco mais, um pouco menos para alguns, a vida passa a ter um outro sentido. Nós nos cobramos sobre algumas coisas. Eu me recordo de uma música de uma banda, que eu nem sei se é deles, acho que não, acho que é uma regravação do Titãs, que eles dizem: devia ter amado mais, sorrido mais, vivido mais, devia ter chorado menos por problemas pequenos, devia ter visto o sol se pôr mais vezes,
Mas a gente vive correndo atrás de um novo Deus que Satanás criou, que é o dinheiro, e não temos tempo para mais nada. A nossa vida só serve para servir ao dinheiro. Eu não tenho tempo da minha família, eu não tenho tempo para o meu amor, eu não tenho tempo para mim, eu tenho que descansar e trabalhar, porque se eu não tiver dinheiro, me julgarão. Mas a vida passa. E quando nada disso tiver mais sentido para você, você vai se arrepender do tempo que você perdeu. Tempo que você perdeu tentando agradar pessoas, tempo que você perdeu não sendo você, tentando se adequar, se moldar a lugares e situações que não te aceitavam como você era. E você se esqueceu que você é uma obra única de Deus. Que você não é uma obra do acaso, que Deus não te fez como você é por um acidente. Deus te deu características únicas e maravilhosas. E para caber em alguns lugares, para ter algumas amizades ou para conseguir algumas coisas, você muda a essência da glória que Deus colocou na tua vida. E é claro que ninguém pode ser feliz assim. E a vida passa. Passa e passa rápido. Perdemos tempo demais, nos preocupando demais. Deveríamos confiar mais. Deveríamos ter fé mais. Descansar mais em Deus. Ser como criança de colo, como a palavra diz. Declarar todas as manhãs: Senhor, eu não sei, eu não posso, estou no mundo que eu estou de passagem, é muito rápido, para que eu aprenda a maldade das pessoas, para que eu aprenda que existem pessoas boas, pessoas ruins, que eu não posso confiar em todo mundo, e na verdade eu não sei em quem eu posso confiar, e eu só vou pegando essa malandragem do mundo quando eu já estou ficando mais velho, e aí já não dá mais tempo. Aí o tempo já passou e a gente tenta, com a nossa idade, usar a nossa sabedoria de vida para ensinar os mais novos. Não perca tempo. Quando a gente perde dinheiro, a gente pode recuperar. Quando a gente perde um amor, ou a gente recupera o amor, ou a gente vai ter um outro amor. Quando a gente perde um emprego, certamente teremos um novo emprego. Mas quando nós perdemos o tempo, nada vai fazer voltar. Então, Pai, neste momento de despedida dos teus filhos, eu sei que é uma dor. Nós falávamos com a Nath essa semana que perdeu a sogra, alguma, não me recordo agora. Mas eu sei que alguém, sogra de alguém, não sei se é sogra dela, alguma sogra da família dela, partiu. E eu disse: irmã querida, não tem palavras nessa hora. O que a gente, nessa hora, nós só podemos estar ao lado. Dizer: conta comigo, estou aqui. É o que nós podemos fazer. A palavra diz: tem hora que nós temos que chorar com os que choram. Mas nós podemos pedir ao Espírito Consolador que renove as forças, a esperança, continue dando motivação de vida, porque todos nós passaremos por isso e não podemos desistir. No mundo teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo. O Senhor venceu tudo isso por nós. Mas não deixe de viver a sua vida. Pai, eu te peço nesta manhã, clamando pelo nome do Jeová Rafa, o Deus da cura, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, aquele que tudo pode, que vai muito além,
de onde a nossa medicina e de onde a nossa sabedoria pode ir. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que visite os nossos irmãos em enfermidade. Eu peço que o Senhor visite os hospitais, que o Senhor visite, meu Deus, o nosso grupo de oração, a nossa igreja que aqui está. Se houver alguma enfermidade, se houver alguma dor, que o Senhor possa tocar com o seu poder, com a sua autoridade, dar, meu Deus, o alívio, dar aos seus filhos a libertação. Que o Senhor visite os hospitais, faça uma obra de maravilha. Nós temos, meu Deus, vários pedidos. Nós temos vários pedidos de oração, de pessoas enfermas. O Senhor tem nos dado muitos milagres. O Senhor tem nos dado muitos testemunhos, principalmente de cura. A honra e a glória é tua, Pai. Eu te apresento os nossos corpos te pedindo, Deus de amor, em nome de Jesus Cristo. Vê se há em nós uma raiz de enfermidade, uma doença silenciosa, o mau funcionamento de um órgão, uma ação nociva de um vírus, de um fungo, de uma bactéria. Vê se há em nós uma raiz cancerígena, um tumor. Vê se há em nós, meu Deus, uma inflamação, uma infecção. Tira hoje, meu Deus, dos nossos corpos a dor. Em nome de Jesus, age, meu Deus, na necessidade e na carência de cada um dos seus filhos. Clamamos nesta manhã ao Deus chamado Jeová Jireh, o Deus que é o provedor de todas as coisas, o dono de todo o ouro, de toda a prata. O Deus que coloca todos os dias o pão na nossa mesa, que não seja diferente neste dia, Pai. Que nós consigamos colocar em prática as palavras e o pedido do Senhor Jesus, para que nós não andemos ansiosos por coisa alguma, que a gente aprenda de uma vez por todas que nós temos um Pai poderoso, um bom Pai no céu que há de suprir e quer suprir todas as nossas necessidades. Nós precisamos aprender que Deus não nos dará aquilo que queremos, porque nós não sabemos o que queremos. Deus nos dará tudo aquilo que precisamos. Peça. A palavra de Deus diz que nós não recebemos porque pedimos mal. E pedimos mal porque pedimos aquilo que não é o pão. Isso significa que nós oramos pedindo o que queremos, não o que precisamos. O pão é o símbolo do que nós precisamos, é o suprimento. Existem pessoas que oram pedindo a Deus um carro. O que é um carro para Deus? O que é uma moto para Deus? O problema não é o que você pede, nem o tamanho do que você pede. É para que você pede? É para status, luxo? É para ter o carro mais bonito do que o vizinho? Ou é para o teu trabalho? Ou é para o seu ganha-pão? Ou é para a sua necessidade? Tudo que nós pedirmos a Deus e for nossa necessidade, não tenha dúvida que Ele dará. Mas Deus odeia o soberbo. Deus odeia, e isso não é palavra minha, isso está na Bíblia. 6 coisas Deus odeia, e a 7ª Ele abomina. E uma das coisas que Deus odeia é a arrogância. Deus ama a humildade, não a simplicidade. Simplicidade é coisa do diabo. Desejar ter o pior é coisa do diabo. Eu quero para mim aquilo que Deus tem para mim. E eu só sei o que Deus tem para mim quando eu oro e jejuo. Sem oração e jejum, eu não tenho minha vontade alinhada com a vontade de Deus. A sua prosperidade virá sobre a sua vida. A sua vida mudará quando o seu coração estiver alinhado com o de Deus. Quando os teus desejos forem os desejos de Deus. É neste momento que você virá a grande virada da sua vida.
Pai, eu te peço nesta manhã, abençoa os nossos professores, abençoa os nossos irmãos que trabalham no campo, abençoa os nossos irmãos e irmãs que trabalham no comércio informal, abençoa os nossos irmãos que trabalham, Pai amado, na saúde, os nossos irmãos que trabalham na segurança, os nossos vendedores, comerciantes, empresários, profissionais liberais, autônomos, no nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa a nossa vida profissional neste dia, que as janelas dos céus estejam abertas, que seja derramado sobre nós bênçãos sem medidas. Nós consagramos nesta manhã a nossa vida financeira e a nossa vida profissional ao Senhor. Clamamos nesta manhã ao Deus que chamamos por Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, bandeira que cravamos no centro da nossa casa e declaramos Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador do nosso lar, como o dono da nossa família. Somente de Cristo virá a palavra final. A nossa submissão é dada ao nosso Senhor. Nós nos comprometemos em educar os nossos filhos segundo os conceitos cristãos, fazer da nossa vida, dos nossos relacionamentos, do nosso dia a dia um testemunho vivo, que nós possamos pregar o Evangelho de Jesus Cristo, que as pessoas desejem a Cristo, por verem a rotina do nosso dia, por verem a nossa alegria, a nossa simpatia, a nossa gentileza, por verem a nossa santidade, que é possível ser feliz sem o álcool, que é possível ser feliz sem a droga, que é possível sim namorar sem transar antes do casamento, que é possível sim ser noivo sem transar antes. A partir do momento que você se entrega, mulher, ao homem, você casou. Você se tornou uma só carne, espiritualmente. O que a religião vai dizer, o que a lei vai dizer, não importa. Para Deus, houve a união de uma só carne. Com quantas pessoas você se casou? Peça perdão. Cuide do templo. Você é preciosa. Você é preciosa. Ame a você mesmo e entenda que não tem ninguém igual a você. Se valorize. Se ame mais, muito mais. Você precisa se amar muito mais. Estou falando com as mulheres neste momento. Vocês precisam se amar muito mais, sabe? Um erro de cálculo, numa transa, uma gravidez inesperada, a criança sempre é bendita. Criança sempre será alegria. Mas existe uma coisa que jamais vai mudar. O homem segue a vida naturalmente. O homem pode ter 1000 filhos em um ano, mais até. A mulher pode ter um filho em um ano. E uma vez que essa mulher teve um filho, nunca mais a vida dela vai ser a mesma. Para o homem nada muda. Vai depender muito do seu caráter, mas ainda assim a sua vida não muda. Por isso a preocupação maior, o ensinamento maior é com você, mulher. Você não pode aceitar o desrespeito, você não pode aceitar a violência, você não pode aceitar que gritem com você. Você precisa se amar. Se o lugar não te cabe, vai embora. Ou põe para fora. Nós vamos voltar a falar sobre o tempo. Você vai demorar quanto tempo para perceber que não é? Porque você já sabe que não é. Você está só insistindo naquilo que não é para insistir. Só você entrega, só você luta, só você conversa, só você busca. Isso vai tornando cada vez mais difícil, porque quanto mais você se entrega a algo, menos você entende a perda.
Você precisa abrir a mão. Precisa soltar. Porque o verdadeiro amor não é quem segura. O verdadeiro amor é livre. A pessoa permanece porque ama, não porque ela está presa. Não é uma obra de feitiçaria. Vamos fazer um trabalho de amarração. Não. A pessoa está comigo porque é um privilégio para ela estar comigo. E se ela não entender que é um privilégio estar comigo e não me tratar como alguém que é um privilegiado, então ela não merece estar ao meu lado. Você paga porque mendiga amor. Você paga porque você quer ao seu lado quem não é para estar. Você sabe que você merece muito mais. São dois problemas que você tem: medo e ego. Ninguém mais do que você sabe o que é e o que não é. Pai, que o Senhor tire de dentro das casas a gritaria, a confusão, a falta de entendimento. Que o Senhor devolva, meu Deus, a comunicação entre o marido e a esposa, pais e filhos. Que o Senhor restaure a amizade de pais e filhos, irmãos com irmãos. Que o Senhor abençoe, meu Deus, o relacionamento dos filhos para com os pais. Que o Senhor tire agora de dentro das casas toda obra de feitiçaria, macumbaria, toda inveja, todo mal desejado. Pai, eu te peço, dá inteligência, meu Deus, aos casais, para que eles não disputem entre si. Eles precisam entender que são um só corpo. Quando a gente casa, meu Deus, é uma senha só no celular de todo mundo da casa. É uma senha só no Wi-Fi para todo mundo da casa. É uma senha só no computador para todo mundo da casa. Já não existe mais esse segredo. O que você, mulher, tem a esconder do teu marido? O que você, marido, tem a esconder da sua mulher? Como que você quer a bênção de Deus na sua vida? Se o Senhor disse que vocês são uma só carne, mas vocês disputam entre vocês, concorrem entre vocês, pensa nisso. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço nesta manhã de quarta-feira, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde ao meu filhinho Rodolfo. Leva em paz e em segurança, meu Deus, para a escolinha. Abençoa, meu Deus, a todos os que estiverem ao redor do meu pequeno. Abençoa sua mãe, abençoa os professores, os tutores, os coleguinhas da escola. Livra o meu filho da maldade, da perversidade, da violência, da ignorância, do preconceito. Abençoa o meu filho, meu Deus, com o desenvolvimento neurológico que ele precisa. Ensina o meu filhinho a falar, Pai. Me dá esse testemunho para que a igreja seja edificada. Peço que o Senhor, meu Deus, nesse tempo de distância em que eu tenho do meu filho, que o Senhor faça como o Senhor fez com Ismael. Cuide do meu filho como o Senhor cuidou de Ismael. Na distância de Abraão, o Senhor foi o pai de Ismael. Antes de ser meu filho, ele é teu, Pai. Cuida do meu pequeno, eu te peço. Em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal. Traga em paz, em segurança, meu Deus, na viagem, a minha filhinha Bruna. Que nós tenhamos, meu Deus, um dia de paz, um dia de alegria. Que nós tenhamos, Pai, um dia de amor, que é a nossa história, que é a nossa marca, nossa amizade, nossa felicidade. Que o Senhor preserve tudo isso para a honra e glória do Teu nome. Traz a minha filhinha em paz, em segurança de São Paulo. Em nome de Jesus, Pai. Dá a ela um dia lindo, cheio de saúde. Glorifica o Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde ao meu Pai. Clamo ao Senhor, meu Deus, que restaure a nossa convivência. Existem impedimentos, pessoas que não querem que isso aconteça.
Tira do caminho, Senhor. Tira do caminho porque é por pura maldade, por puro interesse, que pessoas impedem o meu relacionamento com o meu Pai. Faz essa obra, me dá essa oportunidade, Senhor. Restaura a minha convivência com o meu Pai. Ele já é avançado de idade, Senhor. Não permita que meu Pai parta dessa terra sem que a nossa relação seja totalmente restaurada. Te peço no nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e de saúde a minha irmã Márcia, a sua casa, toda a sua família. Agradeço ao Senhor pela vida da tua filha, pela alegria, Pai, que ela nos traz. Bendito seja o Senhor. Que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e de saúde a minha irmã Dominga, sua casa e toda a sua família. Que o Senhor abençoe a minha irmã Yara Giselda, a sua casa, toda a sua família. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe o meu irmão Agostinho Lomba, para a honra e glória do teu nome. Ele pede oração, meu Deus, pela Gi, pede oração pela sua esposa. A Dominga, que pede oração, meu Deus, pela compra da sua casa, está ligado na terra e ligado nos céus, em nome de Jesus. Santo é o Senhor. Abençoa, Pai, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde a Natália, a sua casa e a sua família, Elvira, a sua casa e a sua família, a minha irmã Josi, a sua casa e a sua família, o Marcos Conte, a sua casa, a sua família, o Márcio Náutica, a sua casa e a sua família, a Ana Cândida Oliveira, a sua casa, a sua família, o meu irmão Ivan, sua casa, a sua família, o Derek, a sua casa, a sua família. Peço que o Senhor olhe, meu Deus, pelo Ravi, que está na UTI, em nome de Jesus, pelo Rayan, meu Deus, que está fazendo tratamento. Nós colocamos diante do Senhor, meu Pai, os nossos impossíveis. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal a todos aqueles que vierem a fazer esta oração no decorrer do dia, nas outras plataformas. Que a mesma unção de amor, de poder, que a mesma unção que está sobre nós recaia sobre a vida deles também, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde a Luizinho, sua casa e toda a sua família. Santo é o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. A sua palavra diz que se não houver profecias, o seu povo se corrompe. Então eu estendo em submissão as minhas mãos sacerdotais sobre a sua igreja. Declaro e profetizo uma quarta-feira de paz. Uma quarta-feira onde nada nem ninguém conseguirá tirar a sua paz. Declaro uma quarta-feira de boas notícias. Declaro uma quarta-feira de conquista, de prosperidade. Eu declaro e profetizo a todos vocês, a todos nós que temos problemas na justiça, problemas não, causas na justiça. Que o Senhor coloque a tua mão, que o Senhor advogue a nossa causa, que o Senhor faça os processos caminharem, Pai. Que o Senhor tire os impedimentos, que o Senhor tire, meu Deus, todo o bloqueio, porque o Senhor é a nossa justiça e nós esperamos em Ti, em nome de Jesus. Declaro e profetizo um dia, meu Deus, onde os teus filhos terão muitos motivos para sorrir. Declaro um dia de muita alegria, dia de Isaac, dias de riso, dia de milagre, dia de livramento. Declaro e profetizo ainda que a arma forjada do inimigo contra a sua vida não prosperará. O inimigo virá por um caminho, mas por 7 terá que se retirar da sua vida. Deus vai te livrar das más notícias. Deus vai te livrar do incômodo, das pessoas mal intencionadas que querem tirar a sua paz, abalar a tua emoção, a sua fé. O Senhor dará ordem ao seu respeito para que você seja guardado. E a maldade do mundo não chegue até você, nem a sua casa, nem a sua família.
O Senhor repreende todo o espírito de morte na sua casa, na sua família, nos seus filhos. O Senhor dá ordem aos seus anjos guerreiros a se acamparem ao redor. Deus cuida da gente. Eu declaro uma quarta-feira abençoada. E no final deste dia, você terá muitos e muitos motivos para declarar Jesus Cristo, o seu amor. Dizer, Jesus, muito obrigado por este dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Diga eu creio, diga eu recebo. A palavra de Deus, ela diz, confia no Senhor, estará seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso deste dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. E não nos deixe, Paizinho, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Tradicionalmente, a cada final de oração, o meu café gelado, né? Não pode faltar. Se um dia fizerem um clone do apóstolo e vocês tiverem que descobrir quem é o verdadeiro, dá café gelado. Aquele que fizer cara feia é o impostor. Ah, meu irmão querido, minha irmã querida, se durante esse dia você se lembrar de mim em algum momento, diga para o Senhor nosso Deus, Pai, abençoa aquele teu servo que tem orado pela minha vida todos os dias, em nome de Jesus. Nós temos hoje, como igreja, uma necessidade, me ajude em oração. Nós temos que até o final do dia pagar a nossa internet. Fazia tempo que a gente não tinha essa dificuldade. E esse mês nós não conseguimos alcançar o valor necessário. Ore para que Deus levante pessoas que possam nos abençoar e a gente possa pagar a nossa conta da internet que vence hoje. Deus é maior, né? Glória a Deus. Sua vitória é a minha vitória. Sua conquista é minha conquista. Sua felicidade é minha felicidade. A sua prosperidade é a minha prosperidade. Hoje, de novo, só para relembrar, às 8h30, a Silvia já foi embora. Ela chega mais tarde e sai mais cedo da oração. Mas eu ia falar para ela colocar aqui o endereço do TikTok dela, mas ela não está mais. Mas não perca hoje, eu vou estar, a Elvira vai estar, a Mari vai estar, tenho certeza, a Márcia vai estar. Nós estaremos na live da missionária Silvia, às 8h30 aqui no TikTok. Você é o meu convidado, a Josi também. Vem que vem, Josi. Vem que vem. A Sara está me atrapalhando muito, porque ela insiste em passar o rabo no meu nariz. Aí eu fico com alergia. Eu tenho que jogar ela. Amém, queridos. Um dia lindo para todos vocês. Amém? Amanhã eu estou de volta, 6h30, para a honra e glória do Senhor. Fiquem com Deus. Eu amo vocês em Jesus. Beijo. Fui.